Isto é misterioso e aquilo também é misterioso. Só que nós dizemos, esta é a vida normal a acontecer. Eu estou a sentir qualquer coisa. Eu estou a ver pessoas. Eu estou a ver luz. Eu estou a ouvir qualquer coisa. À distância, não. Nós chamamos a isto realidade. Ou seja, temos que dar um empurrãozinho na realidade para percebermos o quão fascinante e misteriosa ela é. Às vezes o empurrão pode ser muito grande. E é um empurrão que não é procurado. Há pessoas que procuram dar um empurrão e não acontece nada. Mas de vez em quando a realidade dá um empurrão e depois parece que é tudo diferente. Eu tive muito azar. Eu acho que a melhor vida que uma pessoa pode ter é a vida shopping Leblon. A melhor vida é a vida ignorante. A vida, diziam os antigos em francês, sans souci, sem cuidados. É a melhor vida, é a vida de Mas há superfície. estranheza também na vida sem cuidados, não há? Há estranheza Aceito que haja uma latitude de modesta estranheza. Sempre há, tem que haver. Você sempre vai estranhar tudo. A grande estranheza é difícil de pensar. Primeiro, não depende de nós. Acontece-nos qualquer coisa. E aí é que acordamos. Você fala da estranheza, a estranheza diante da realidade, como na literatura fantástica, que constrói, você é construído narrativamente a estranheza. Isso mesmo. Você está falando de uma vida onde você reconhece a estranheza da existência e a vida se torna uma vida fantástica também, nesse sentido. Né? Quer dizer, tudo que acontece com você, no teu cotidiano, até mesmo esse encontro, ele tem um sentido que nos escapa, ele é estranho a nosso ser. Né? É alguma coisa que aconteceu independente de nós tomarmos decisões a respeito disso. É isso que você está falando. Né? É isso mesmo. É isso mesmo. A matriz, quando olhamos para a nossa vida, parece que encontramos areia das praias. Cada grãozinho de areia é um evento. Pode ser um conteúdo mental, pode ser um encontro, um desencontro. Como se a vida tivesse uma granulação. Tem grão. Olhamos à distância, parece um objeto com estrutura. Como é que vamos chamar o objeto? Vamos chamar a nossa vida, a nossa biografia. E temos uma espécie de orgulho tonto. É como o militar que tem muitas medalhas ao peito. Não, eu tive todos estes atos de heroísmo. Olha só as minhas medalhas. Eu tenho tudo isto. Os autores fazem a mesma coisa. Olha só, eu publiquei tudo isto. Os conferencistas, eu preferi todas estas conferências. São as nossas medalhas. Mas há qualquer coisa que nos escapa, que é a granulação do próprio cotidiano. Os eventos que nós não solicitamos, que nos acontecem. E depois passam a ser uma matéria-prima muito estranha. Como se fosse uma carne subtil. Esta é carne de células, de osso, de sangue. Mas temos um esqueleto de tempo, de eventos. É uma matéria-prima especial. Quando olhamos para a nossa vida, temos todos esses grãozinhos de areia. São muitos, são muitos. É por isso que tenho tido azar, devido a este fenómeno de estranheza. Teria preferido ter uma vida de centro comercial. Uma vida sem sentido, sem inquietações. Eu preferia. É uma vida mais fácil. Não acredita nisso? Que seria mais fácil? Sim. Acredito. É o que defende Erasmo de Roterdã. O elogio da loucura. Não sim. é? A beleza da ignorância. Sim. Não, porque Agora, não se preocupa com nada. Né? o que eu tinha te perguntado antes era sobre a questão da consciência, que esse era um tema que eu tinha te colocado para nós discutirmos hoje, que a gente tem aqui um interesse particular nessa questão da consciência, né? E porque em determinada altura ontem, numa conversa que a gente estava tendo, você falou assim sobre como todos os meios de se chegar ao que vem a ser a consciência fracassam de alguma forma e como falta na universidade a utilização da palavra alma. E eu queria te perguntar sobre essa relação entre consciência e alma.
que eu acho que é um tema muito interessante para nós todos, porque nós todos aqui temos uma convergência muito grande em termos religiosos, de alguma maneira nós temos, todos aqui, todos que estão aqui, temos uma inquietude muito grande de natureza religiosa. E a gente vive num mundo muito racional, a universidade é muito hostil, extremamente hostil, né? As pessoas, parecem que essas outras pessoas não têm essas inquietudes, o que me espanta, né? Elas parecem não ter, elas não têm. Parece. Elas não têm mesmo? Se calhar vão muitas vezes ao shopping de Leblon. Pois é, exatamente. Não, então eu queria dizer essa guardar para mim. Então eu quero te perguntar sobre essa questão da consciência e da alma. O que é isso exatamente? Ou não exatamente? Ou aproximadamente? Não sei o que é. Então. Consciência. Tive a boa sorte, tive o grande azar de tropeçar no assunto de consciência. Não sei, andava à procura, sem sabedoria, de um tema para investigação. O meu primeiro assunto de doutoramento foi a lógica temporal. Eu queria me doutorar em lógica temporal. Havia um grande lógico na Universidade de Amsterdão, o Johan van Bendam. Eu pensei, isto é fascinante. Procurar a lógica da estrutura do tempo. Pensei, seria uma coisa boa. Investi muito dinheiro em congressos, em bibliografia, para fazer uma tese de doutoramento em lógica temporal. Um dia encontro o diretor do meu departamento que me coloca na realidade. Olha, isso é muito interessante, mas não vais ter alunos para lecionar. Na altura nós não tínhamos curso de filosofia. Tens que escolher um outro tema. Eu, assim, um pouco à pressa, e em situações de pressa não há sabedoria, fui à procura de um tema de investigação interessante. E na altura, no início dos anos 90, estava a aparecer, até se utilizava a expressão anglo-saxónica The Hard Problem of Consciousness, o problema difícil da consciência. Agora há este rótulo sofisticado, anglo-saxónico e tudo. E eu, devido à pressa, pensei, isto de facto é um assunto fascinante. Não é? Como é que uma estrutura material pode sentir alguma coisa? Pode ter uma vida mental. Pode ter planos para o futuro. Pode escrever cartas de amor. Isto é muito enigmático. Como é que a carne, porque nós somos carne, pode dizer a outra carne: minha querida, és tão bonita, gosto tanto de ti. Eu comecei a ficar apaixonado por estas questões difíceis da consciência. A questão da localização. Precisamente, qual é a parte do cérebro que, atenção aos verbos, faz nascer este assunto? Será que este assunto é um assunto que depende exclusivamente da mãe natureza, de processos evolutivos? É claro que hoje é difícil investigar o assunto sem lermos a literatura. E agora a literatura olha para a mente humana de um ponto de vista evolucionário. Qualquer traço da nossa mente é perspectivado do ponto de vista da teoria da evolução. É como se o assunto já não estivesse a ser pensado com os óculos ou do ponto de vista de Charles Darwin. Agora há um super darwinismo. Um super darwinismo. Qualquer traço da vida mental, por muito localizado que seja, é perspectivado do ponto de vista evolucionário. Até a fé agora é evolução. Exatamente. É a fé, mas esse é um grande fenómeno. Mas há, por exemplo, eu estou a olhar para uma senhora, um ser feminino, uma senhora, um ser feminino, senhoras, seres femininos. Há aquele fenómeno muito interessante da mãe grávida, da mulher grávida, que tem o fenómeno do desejo louco por alimentos raros. Acorda de manhã, nos primeiros meses de gestação, e abana o companheiro: tu hoje tens que me comprar comida cara, comida rara. Chama-se o fenómeno o desejo da mulher grávida. Obviamente não toca aos cavalheiros. Nós não padecemos desta situação. E também não acontece a todas as mulheres. Mas sabemos que acontece de forma muito significativa às senhoras grávidas.
Como explicar o aparecimento daquele conteúdo mental quando a mulher grávida acorda de manhã? Porque é que lhe vem, de repente, um desejo de comida rara e cara? Costuma ser cara. Ou difícil. Ou difícil de conseguir. Não é? Aquilo que se faz é respeitar o fenómeno. Há este fenómeno, a literatura refere que há este fenómeno, então vamos compreendê-lo bem. E depois perspectiva-se de um ponto de vista evolucionário. Este fenómeno só se compreende porque, ao longo dos milhões de anos de evolução filogenética, a mãe natureza teve uma vantagem. Os seres que sentiam, quando estavam grávidos, esta preocupação pela alimentação, conseguiram uma vantagem evolucionária. E parece que isto auxilia a explicar os conteúdos da nossa mente. Eu há pouco estava a falar do rio da nossa consciência. O rio tem lá muitas coisas. Vamos fazer uma listinha completa. É praticamente impossível. Onde é que está o catálogo de todos os conteúdos mentais possíveis? Você disse filme da consciência? Onde é que está a narrativa completa do filme da consciência? Bem, eu não sei onde está, mas sei que algumas partes podem ser perspectivadas deste ponto de vista evolucionário. Bem, se uma pode, outra também poderá. Gosto por alimentos doces. Bem, eu não preciso ser um gênio. As pessoas gostam de doces. Sentem muito prazer a comer doces. Temos depois até efeitos secundários deste nosso gosto por doces. Será que há uma explicação evolucionária? Sempre tem que ter, né? Percepção do vermelho. Nós poderíamos ser seres que só vissem a preto e branco. Porque este espetáculo de cores? Bem, se calhar houve uma vantagem evolucionária para os seres que começaram a percepcionar cor. Você disse conteúdo religioso e crença? Não há problema nenhum. Então vamos agarrar em experiência religiosa ou crença e vamos também interpretar do ponto de vista evolucionário. Qualquer coisa. A percepção, emoções. Eu há pouco mencionei ciúme. Por que razão é que quando o nosso companheiro ou a nossa companheira começa a ser cortejada ou cortejado por alguém do sexo oposto, nós sentimos ciúme. Vamos isolar o fenómeno e vamos perspectivá-lo de um ponto de vista evolucionário. Parece que funciona. Ora, tudo isto é muito difícil. De facto, parece que algumas coisas ficam com inteligibilidade. Nós compreendemos melhor quando aplicamos este esquema explicativo a partes do filme da consciência. Mas há outras coisas que não se explicam. Isto é, nós ainda não descobrimos qual é a teoria que possa iluminar o problema. Por exemplo, nós ainda não sabemos qual é a teoria que nos auxilia a compreender isto. Como é que seres que têm uma estrutura material, biológica, sentem de todo alguma coisa? Não precisa de ser ciúme, não precisa de ser cor vermelha, não precisa de ser crença, não precisa de ser memória, não precisa de ser emoção. Tanto faz. Que seja qualquer coisa. Sentir qualquer coisa. Como é que uma estrutura material sente qualquer coisa? Isto é muito difícil de explicar. Hoje ainda não sabemos explicar. Nós poderíamos acompanhar, imaginem um filme de ciência e ficção. É assim que dizem? Ficção científica. Ficção científica. Vamos acompanhar com um dispositivo científico um sinal. Vamos acompanhar o sinal que vai sendo propagado. Sempre o sinal. Entra no nosso cérebro, é processado. A certa altura, eu sinto qualquer coisa. Mas quando e precisamente onde e como aconteceu esta alquimia estranha? Como é que uma estimulação, não é? Um sinal, tem esta manifestação muito subjetiva, sentir qualquer coisa. Nós hoje temos tecnologia que processa sinais. E é uma tecnologia espantosa. Mas essa tecnologia não sente nada.
Os nossos sistemas de comunicação à distância, como celulares, não sentem nada. Os nossos computadores não sentem nada. Será que precisamos de um nível de complexidade para esses sistemas técnicos sentirem alguma coisa? Temos agora a rede mundial de computadores. Será que a certa altura a rede mundial de computadores vai sentir qualquer coisa? A nosso conhecimento ainda não sente nada. Mas a rede mundial de computadores junta na estrutura internet quase que parece um cérebro, porque tem conexões. Será que a certa altura esta super internet vai sentir alegria, vai ter crenças, vai ter planos para o futuro? Então o problema é este. Como é que aquilo que tu sentes, isso, Manuel, é uma designação muito imprecisa. Usa uma palavra, um rótulo. Aquilo que tu sentes, consciência. Como é que a consciência se une a qualquer coisa que tem estrutura material? Aqui nós não temos uma boa teoria, nem darwinista, nem de outra natureza, para explicar. Temos algumas conjecturas interessantes. Por exemplo, temos uma conjectura chamada teoria da emergência. A questão da emergência. Conexões simples ou sistemas simples podem fazer emergir propriedades complexas. Isso acontece, por exemplo, em algumas técnicas computacionais, como os autómatos celulares. Regrazinhas simples, colocamos aquilo a correr no nosso computador, vamos tomar um café, quando voltamos, o nível de complexidade é espantoso. Uma pessoa fica impressionada. Aquele sistemazinho de regras simples, 2, 3, 4, 5, meia dúzia, de repente parece que tem propriedades ligadas à reprodução. Um sistemazinho parece um ser vivo. Um sistemazinho parece que tem capacidades de ver à distância. Eu tenho utilizado para os meus estudantes de licenciatura e doutoramento estas técnicas de autómatos celulares que se chamam GAS, G-A-S, significa em inglês dos Estados Unidos Growing Artificial Societies, uma técnica que se chama Sociedades Artificiais. Regrazinhas simples, pedacinhos de papel servem de agentes. O chão, vamos imaginar que é um país. Os agentes, pontos no ecrã ou pedacinhos de papel distribuídos aleatoriamente no chão, são como os agentes ou os cidadãos desse país inventado. E depois podemos combinar entre nós regras de deslocação no espaço. Umas funcionam melhor, outras funcionam pior. Vamos supor que selecionamos meia dúzia de regras. Colocamos o sistema a correr e vamos beber o nosso café. Quando voltamos, aquele sistema passa a estar organizado. E nós começamos a fazer a lista de propriedades. Que interessante. Organizaram-se em forma circular. Mas nenhuma das nossas regras falava de organização circular no espaço. Então quer dizer que um conjunto de agentes estúpidos, até à meia-noite a dizer estúpidos. Porque pedacinhos de papel só podem ser estúpidos. E regras simples fizeram emergir propriedades complexas. Isto tem funcionado nos computadores. A questão terrível é saber se isto funciona também no nosso cérebro. Isto é, se deriva das conexões neuronais e das células glia, como dizer, alguma outra coisa que já não é conexão. É um conjunto de propriedades emergentes. Eu, pessoalmente, sou muito cético. Muito cético. Estudei muito estas técnicas computacionais. Não estudei tanto a investigação em neurociência, mas sou muito cético. Porque há um problema mais difícil, mais desprovido até daquela inteligibilidade mínima que nos auxilia a organizar o nosso pensamento. Uma pessoa não está a ver claro. É um problema pequenino. É o problema de como é que uma estrutura material, por muito complexa que seja, pode sentir. Sentir. Você está dizendo que esses elementos que teóricos, experimentais,
eles, embora eles gerem uma estrutura complexa, eles não podem ser de forma alguma comparados à nossa consciência. É isso que eu estou a dizer. E sem ambiguidade. Sem ambiguidade. Sim, porque por mais complexos que sejam e sejam criados, eles não conseguem sentir. Não conseguem sentir. O que é inorgânico não tem consciência. A consciência é a característica do que é vivo, do que é orgânico. Mas se isto é plausível, e se não nos enganamos na sequência das ideias, vamos desistir de procurar algum esquema intelectual que nos possa auxiliar a compreender, sentir. Vamos cruzar os braços e dizer, não está ao nosso alcance compreender. Mas as tradições religiosas estão sempre oferecendo soluções para esse problema do sentir. As religiosas, as filosóficas e umas difíceis de catalogar. Não é? Já para não falar de algo que não está dentro do conjunto das tradições ou das representações sofisticadas, são experiências que aconteceram a alguém. E às vezes aconteceram a pessoas pouco sofisticadas, que não sabem muito bem o que lhes aconteceu. Mas elas passam a ver de forma diferente. Por isso temos vários filões. Temos um filão filosófico, temos um filão ligado às grandes religiões, temos um filão ligado às superstições e temos depois aquilo que acontece a pessoas individuais. É? Geralmente nós não somos assim tão generosos. Um investigador quer pensar estas coisas, escolhe um filão, às vezes, até por razões metodológicas, selecionamos um capítulo muito pequeno deste filão. Nós não temos capacidade cognitiva de pensar todas as coisas. Porquê? Porque somos pessoas racionais, o método impõe-se. Às vezes nem é questão de metodologia, é questão de bom senso. Não temos tempo de vida para estudar tudo. Ou seja, a nossa visão é sempre muito fragmentada. Vemos um bocadinho da realidade, sempre um bocadinho da realidade. Podemos, talvez, reparar em padrões que acontecem em todas estas tradições. Cada vez considero que o assunto alma é um assunto importante. Não apenas a respeito de nós como indivíduos. Há qualquer coisa que nos toca a todos e se calhar toca uma ordem superior na própria história das sociedades humanas. Talvez o primeiro exemplo tenha surgido num livrinho que tem este título, Timeu, de Platão. É uma forma de descrever este diálogo, não é bem diálogo, de facto tem uma parte de diálogo no início, mas depois é um super discurso, um amplíssimo discurso sobre um objeto especial. O objeto é tudo, é o universo. No Timeu nós temos uma cosmologia metafísica. Não apenas uma cosmologia, no sentido de o que é que há de estrutura física no universo. Montanhas estão no universo, sim. Eu já vi montanhas. Oceanos, sim. Animais, sim. Estrelas, sim. Os antigos tinham esta preocupação de nos dar a cartografia da realidade que podemos percepcionar e também de uma realidade que nós não podemos percepcionar. Podemos fazer operações matemáticas, mas nós não podemos percepcionar operações matemáticas. Podemos sentir. Eu gosto tanto daquela senhora, eu estou apaixonado. Mas como é que o amor ou as operações matemáticas fazem parte da descrição da realidade? Hoje nós temos boas cosmologias, mas deixámos de ter cosmologias metafísicas. É como se tivéssemos ficado mais pobres. Conseguimos descrever muito bem as estruturas físicas do universo, não é? Desde montanhas até estrelas, e alguns até dizem o início do próprio universo, com este tema fantástico e fascinante do Big Bang, a origem inicial do universo. Tudo são temas importantíssimos, mas como integrar as outras coisas? Aquilo que está na nossa mente, aquilo que nós sentimos, as operações matemáticas. Então, tudo isso não faz parte do mesmo universo? Ou são assuntos diferentes? Os antigos tinham estas cosmologias metafísicas. Nós já não temos estas cosmologias metafísicas. Temos só
teorias científicas da realidade, uma imagem científica do mundo, cosmologias físicas. Uma pessoa tem que se afadigar muito tempo à procura de um esquema explicativo mais abrangente. Isto tem a ver com a questão sobre a alma e sobre a consciência. Há um assunto muito importante na nossa vida. O assunto é grande, mas se selecionarmos a palavrinha que há pouco utilizei, o assunto sentir, ou então uma forma mais ambígua de descrever aquilo que se passa contigo. E tu estás interessado, ouviste bem, naquilo que se passa contigo. É que passa-se sempre qualquer coisa contigo. Onde é que sentir ou aquilo que se passa contigo está no universo? A questão já não é, neste debate que desde a modernidade o Ocidente tem tido, procurar isso no cérebro, numa glândula pineal, ou num circuito tal e tal, ou no trabalho conjunto de todo o cérebro. Já não é isso. É perguntar onde é que está isso na ordem geral das coisas. Platão deu-nos uma teoria de uma alma, não de indivíduos só, mas anima mundi, uma alma do próprio universo. Digamos, Manuel, estás agora muito nostálgico do pensamento antigo. Até parece uma coisa literária, alma do mundo. É bom de ouvir, ficamos entusiasmados. Mas haverá alguma bondade intelectual? O mundo terá de todo uma alma? Temos que pensar. Qualquer que seja a resposta, não tem alma nenhuma. Ou sim tem uma alma, as consequências são enormes. Alteramos logo a nossa visão das coisas. Se o mundo tem uma alma, então teríamos que procurar, porque nós somos universitários e gostamos dos assuntos de ciência e de cultura, teríamos que procurar as manifestações desta alma do mundo. Onde é que as vamos procurar? Na areia da praia? Debaixo das pedrinhas da calçada? Está aqui uma manifestação da alma do mundo? Eu enfrentei o assunto e pensei, se o assunto tem a ver com aquilo que os seres humanos fazem e sentem, aquilo que gostam e não gostam, o melhor é procurar num cemitério especial, chamado literatura. Nos livros, nos papéis, nós temos os restos daquilo que, em épocas passadas, foi importante. Digamos, o cemitério não é perfeito, não está lá tudo. O ponto de vista subjetivo dos nossos antepassados. Nós ainda não descobrimos uma tecnologia para colocar pontos de vista subjetivos em papel, ou em papiro, ou em pergaminho, ou em registro informático. Ainda não sabemos muito bem. Não temos lá o conjunto completo, mas temos lá o testemunho, temos lá a narrativa, temos lá o conteúdo cultural. Então colocamos à nossa frente este conteúdo cultural. Claro, chegou até nós de forma muito fragmentária, muito enviesada, muito estragada, altamente danificada, mas chegou qualquer coisa. Eu dediquei-me a fazer este exercício sem intenções. Nenhuma intenção. Estava a lecionar filosofia antiga aos meus estudantes do primeiro ano do curso de filosofia. Costumo começar a lecionar filosofia antiga falando dos pré-socráticos. Tales de Mileto foi o nosso pai fundador, agora só temos ciência porque Tales começou a pensar no universo, nas leis físicas, esse tipo de coisas. Mas eu gosto de falar sobre os assuntos da véspera. É um tema importante para mim. A véspera de qualquer coisa. Não é? Na história do mundo, na história de um movimento cultural, na história, por exemplo, de uma obra de arte como um quadro. Agora o mundo tem a grande obra de arte, mas houve ali um minuto antes em que não havia obra de arte. Na história da ideia. Agora apareceu a ideia, mas houve ali véspera, um momento em que não havia ideia. E há aqui uma transição enigmática. Não havia nada e depois passou a haver. E as pessoas pensam que isto é muito simples. Passar do não ser ao ser como se fosse a coisa mais evidente.
Eu, como tenho esta mania de estudar as vésperas, é como se fosse uma arqueologia do subtil. Não é? Às vezes pergunto-me, estás triste, mas de onde é que veio a tristeza? Ou estás muito contente hoje? Que estranho, tu és habitualmente taciturno. Mas de onde é que te veio essa alegria súbita? Eu gosto de fazer... Não sei o que é que se passa comigo. Se calhar andei nas escolas erradas. Mas há aqui qualquer coisa. Eu gosto de estudar o ainda não. Este trânsito difícil do ainda não para qualquer coisa. Como se fosse uma engenharia do tempo. E precisamente porque faço isto há muito tempo, lembrei-me de fazer isto a respeito do pensamento, do primeiro pensamento do Ocidente. Não apenas da Europa, do Ocidente. E nós somos o Ocidente. E comecei a ler os livros mais velhos da nossa própria cultura. Não é uma cultura do vizinho do lado. Nós amamos muito a Bíblia. Mas é uma outra zona do mundo, é o Médio Oriente. Eu resolvi procurar os livros mais velhos da Europa. Tentei tudo. Deriva de uma experiência de ignorância que sempre me humilhou. Eu sou menino, era menino de uma cidadezinha do litoral do distrito de Coimbra, a Figueira da Foz. Claro, todas as crianças vão ao Museu Municipal. E eu ia ao Museu Municipal Dr. Santos Rocha e estava lá uma grande lápide que tinha sido trazida pelo Dr. António Santos Rocha, ainda no século XIX, da Bética, do sul de Espanha, e foi levada para norte, para a cidade da Figueira da Foz, com uma escrita ibérica. Aquilo é escrita. Há ali uma sequência de sinais. Eu olhava, mas o que é que isto significa? A Europa tem estes textos que nós não sabemos decifrar, mas aqueles que sabemos decifrar são muito velhos e podem ter derivado de cantos orais da Idade do Bronze. Estamos a falar de mais de 1000 anos antes de Cristo. Talvez até de 15 séculos antes de Cristo. Nós estamos no século XXI depois, temos que somar 21 mais 10 ou mais 15. É uma enormidade de tempo. Eu comecei a ler com grande paixão intelectual os poemas homéricos. A certa altura estava a falar sobre as representações do mundo na aula de filosofia antiga. Claro, não se pode falar de 2 monumentos literários numa aula. Eu tive que selecionar qualquer coisa. Não sei o que é que me deu. O que é que me deu? Lembrei-me de selecionar o canto 18. O canto 18 da Ilíada. Sobretudo a parte final do canto 18, que se chama o escudo de Aquiles. Sabem o que é um escudo? Os guerreiros da antiguidade tinham escudos para se protegerem dos golpes. Homero descreve com um detalhe alucinante os conteúdos que estavam no escudo do grande guerreiro da Grécia Antiga, que era Aquiles. E a descrição do escudo de Aquiles é a descrição do mundo da Idade do Bronze. Eu estava a ler, a dar uma aula, com os meus alunos à frente, verso a verso, do escudo de Aquiles do final do canto 18. O bardo, nós dizemos que é Homero, mas não sabemos se de facto era Homero. É um símbolo poético. O bardo, o poeta, dizia coisas... Nós estamos a ler a Ilíada, parecem normais. No nosso mundo, nós vivemos em cidades. E descreve 2 cidades. No nosso mundo há exércitos. E descreve os exércitos. Os exércitos procuram enganar-se uns aos outros. Por exemplo, criam emboscadas. Algo para aliciar o inimigo vem, mas eles têm a emboscada preparada e matam os inimigos. No nosso mundo, os mais velhos sentam-se num círculo sagrado.